Fala moçada, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre diagramas de fase. Bom, quero levantar a seguinte pergunta. Todo mundo aprendeu quando era criança que o gelo vira água a 100 graus Celsius e que a água, entre ebulição, ela ferve a 100 graus Celsius. Foi ou não foi? Pois é. Será que isso é bem verdade? Hoje a gente vai ver que o buraco é mais embaixo, que as coisas não são bem assim não. Bom, vamos começar falando sobre os estados da matéria, tá? A matéria, ela pode ser encontrada na natureza em três estados mais básicos, né? Que são o estado sólido, líquido e gasoso. Qualquer material pode ser encontrado em qualquer uma dessas formas na natureza, ou pode ser levado a qualquer uma dessas formas, né? E aí, o material também pode mudar de fase, pode mudar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso e do estado sólido direto para o estado gasoso. Essas mudanças de fase, todas que eu falei até agora, elas são endotérmicas, ou seja, o corpo tem que absorver calor, absorver energia térmica para fazer elas, né? A mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente aprendeu que chama fusão. A mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente aprendeu que chama ebulição ou vaporização, né? Na verdade, ebulição é um jeito de vaporizar a água, ou qualquer líquido, né? Os líquidos podem vaporizar por meio de ebulição ou por meio de evaporação, tá? Por ebulição é quando o líquido chega em determinada temperatura, a temperatura de mudança de fase, de uma fase líquida para uma fase gasosa. A evaporação, ela pode acontecer em temperaturas menores que a temperatura de ebulição. Exemplo, a água. A água, ela durante o dia, ela evapora normalmente, né? Se você jogar um pouquinho de água no chão, você vai ver que ao longo do dia ela vai evaporar. Por quê? Porque das moléculas que estão ali agitadas ali no líquido, né? O líquido composto de moléculas, no caso da água, agitadas lá, tem certo grau de agitação e tal. Eventualmente tem umas mais agitadas que as outras. Então, eventualmente, essas mais agitadas conseguem se desligar das outras, mudando assim de fase. É assim que funciona o processo de evaporação, que também é um processo endotérmico, né? A gente, por exemplo, a gente coloca um pouco de álcool no corpo e aí a gente sente o álcool meio frio. Por quê? Porque o álcool absorve calor do nosso corpo e evapora, né? Também tem o processo que chama sublimação ou sublimação direta. A sublimação direta é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, diretão ali, ó. Bom, todas essas endotérmicas, né? O contrário, a mudança do estado gasoso para o estado líquido, chama condensação ou também liquefação, né? Do estado líquido para o estado sólido, chama-se solidificação. E do estado gasoso para o estado sólido direto, chama sublimação, ou também chamado de sublimação inversa. Esses três últimos agora que eu falei, eles são processos exotérmicos, processos onde o corpo tem que liberar calor para o meio ambiente, ele perde calor, ele cede calor para que possa mudar de fase, beleza? Bom, e uma coisa muito importante é a gente entender que quando a gente tem, olha lá, um gráfico do tipo temperatura em função do calor fornecido a um corpo e temperatura. Sei lá, a gente pode pegar a água, por exemplo, ou qualquer outro material. Quando o corpo está aumentando, suponha que no início você está na fase sólida, esse S aqui de sólido, você cede calor para o corpo, ele absorve esse calor e aumenta a temperatura. Olha, ganha calor, eixo horizontal, eixo vertical. Ele muda a temperatura, ele vai aumentando a temperatura. Até que quando ele chega na temperatura de mudança de fase, nesse caso do estado sólido para o estado líquido, a fusão, ele vai coexistir no estado sólido, mais no estado líquido. E aí ele continua absorvendo calor ali e não aumenta a temperatura. Por quê? As moléculas ali elas estão absorvendo energia para romper ligações. A energia interna do corpo aumenta, mas ele não aumenta a temperatura. Então, sempre que você tiver um gráfico tipo temperatura em função de calor, né, você vai ter ali que o horizontal ali, ó, a parte, quando você tem uma reta horizontal, significa que o corpo está mudando de fase. Aqui do sólido para o líquido, né, quando muda totalmente do sólido para o líquido, aí pode começar a aumentar a temperatura de novo, né? E aí, quando chegar na temperatura de vaporização,
né? Aí o corpo vai novamente ter uma reta horizontal, porque novamente as moléculas vão estar absorvendo energia ali para romper ligações e assim mudar de fase, da fase líquida para a fase gasosa. Quando todo o material vira vapor, aí sim ele pode novamente aumentar a temperatura, né? Bom, mas vamos voltar para aquela pergunta. A água, o gelo vira água e a água vira vapor de água a 0 e 100 graus Celsius, respectivamente? Sim, mas contanto que a pressão seja a pressão do nível do mar, 1 atm, que é a pressão do nível do mar, ou 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou também 760 milímetros de mercúrio, né? Esses 3 valores que eu falei são os mesmos valores de pressão, só que em unidades diferentes, né? E aí a gente tem ali um diagrama chamado diagrama de fase. Esse diagrama de fase ele é muito importante, porque ele fala para a gente das fases da substância e como que ela vai se comportar ali, mudando pressão e temperatura. Olha lá. Vamos tentar entender esse gráfico aqui, esse diagrama. O diagrama de fase, ele é um diagrama que vai ser composto de pressão por temperatura. Como que a substância vai estar, em qual fase que ela vai estar, dependendo da pressão e da temperatura. Olha aqui a gente tem a fase sólida, aqui a gente tem a fase líquida e aqui a gente tem a fase gasosa. Sempre, tá? Sempre o diagrama de fase vai ser nessa ordem, líquido, sólido, líquido e gasoso. E aí, a gente tem curvas aqui, ó, repara, curva 3, curva 2, curva 1, essas curvas têm nome. Olha aqui, a curva 1 chama curva de fusão. Por quê? Porque quando o material passa do sólido para o líquido, ele vai estar fundindo. Então, essa curva aqui, ó, ela vai modular os valores de temperatura e pressão para que o corpo esteja na mudança de fase ali, tá? Respectivamente, a gente tem a curva 2, que é a curva de ebulição, que é a curva que delimita a mudança de fase entre a fase líquida e a fase gasosa, né? E a gente tem a curva 3, que é a curva de sublimação, que olha aqui a gente passa direto do sólido para o vapor ali, beleza? Esse diagrama aqui é para substâncias comuns, substâncias que elas dilatam quando elas fundem, né? Mas tem substâncias como a água, por exemplo, são raras, é a menor parte. A água, por exemplo, que ela contrai, lembra que a gente falou em dilatação térmica, em dilatação anômala da água? Ela contrai quando ela está fundindo. Para esse tipo de substância, que o volume diminui enquanto está fundindo, a gente tem que essa curva aqui, ó, que é a curva de fusão, ela é invertida, olha aqui, ó, para substâncias comuns e para substâncias que diminuem o volume na fusão, tá vendo? É importante guardar essa característica, tá, galera? A gente tem também, olha aqui, nesse diagrama de fase, outros 2 pontos importantes. Um é o ponto triplo. O ponto triplo, toda substância tem um ponto triplo. Esse ponto é muito interessante. Ele revela para a gente o valor de temperatura e pressão no qual a substância vai coexistir nas 3 fases simultaneamente. Então, vai ter sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo? Sim, desse jeito. E tem um vídeo bem legal que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, do ponto triplo de um tipo de álcool aí, uma substância aí, que o cara faz o experimento, é bem legal, tá? Tem um outro ponto também, que é chamado, esse C aqui, ó, que é chamado ponto crítico. O ponto crítico, galera, é um valor no qual, em temperaturas acima desse valor de temperatura aqui, que é chamada temperatura crítica, você não tem como aumentar a pressão do vapor ali, do seu material, e deixar ele líquido. Não tem jeito. Se você tiver uma temperatura acima da temperatura crítica, o seu vapor, e aí a gente não chama vapor mais, a gente chama de gás. Se você tiver um gás, uma matéria com a temperatura acima da temperatura crítica, você pode aumentar a pressão indefinidamente, que a substância não vai mudar de fase para a fase líquida novamente, tá? E aí essa é a diferença de vapor, é um gás, uma matéria no estado gasoso abaixo da temperatura crítica, e o gás que é acima da temperatura crítica, tá?